É isso mesmo, meus queridos nostálgicos de plantão. O nosso vídeo de hoje é sobre a novela Bambolê, que foi ao ar pela primeira vez lá em 1987, e atualmente está sendo exibida pelo canal Viva, substituindo outro grande sucesso, a novela Pão Pão, Beijo Beijo. Inspirada no romance Chama e Cinzas de Carolina Nabuco, Bambolê reviveu o glamour do Rio de Janeiro no final da década de 50. A história se passa sob o governo de Juscelino Kubitschek, em meio à construção da nova capital do país, Brasília, a efervescência de movimentos culturais, como a bossa nova e o advento de um rei do futebol, Pelé. Calma, nós já vamos ver como está o elenco da novela atualmente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo. Agora sim, bora ver como eles estão hoje? A Suzana Vieira é a Marta. Na trama, Marta é mãe de Murilo, interpretado por Maurício Matar, filho de seu casamento com Antenor, personagem de Erval Rossano, com quem viveu 12 anos. No decorrer da novela, apaixona-se por Álvaro, vivido por Cláudio Marzo. Mas que indignação! Mas que coisa. Não, fique calma. Agora já passou. Você tá se sentindo mal? Não. Eu já tô me sentindo bem. Obrigada. Suzana Vieira está longe da TV há 3 anos. Seu último personagem nas telinhas foi a Emília de Éramos 6, pela Rede Globo, em 2019. Atualmente ela está com 80 anos. A Joana Fon é a Fausta, cunhada de Álvaro, personagem de Cláudio Marzo, e tia de Ana, personagem de Miriam Rios, Yolanda, interpretada por Thaís de Campos, e Cristina, vivida por Carla Marins. Preta, curra, tiros no Cine Imperator, juventude transviada. Um horror! Chame a Yolanda aqui já! Claro. Após Bambolê, Joana Fon ainda participou de Tieta, Vamp, Fera Ferida, entre muitas outras novelas. Seu último trabalho na TV até o momento foi o seriado República do Peru, exibido pela TV Brasil em 2019, vivendo a personagem armênia. Hoje Joana Fon está com 83 anos. A jovem Miriam Rios interpretou a Ana Galhardo, filha de Álvaro, Cláudio Marzo, sobrinha de Fausta, Joana Fon, e irmã de Yolanda, Thaís de Campos, e Cristina, Carla Marins. Sempre sensata e romântica, Ana acaba se apaixonando pelo tenente da Marinha Luiz Fernando, vivido por Paulo Castelli. Você mudou muito. Você não. Você se transformou exatamente na mulher que eu imaginava. Diferente. Você fica tão imponente com esse uniforme. É que a gente... Após passar por várias emissoras de TV e atuar em diversas novelas ao longo de sua carreira, atualmente Miriam Rios está no ar na novela Poliana Moça, do SBT, vivendo a personagem Ruth Goulart, e hoje está com 64 anos. O galã Paulo Castelli é o Luiz Fernando, tenente da Marinha por quem Ana, Miriam Rios se apaixona, filho do almirante Osório, Henrique César e de Carmen, Norma Blum e irmão de Amália, Denise Fraga. Após Bambolê, Paulo Castelli ainda participou da novela Vida Nova, em 1988 pela Rede Globo, e Cananga do Japão, em 1989 na TV Manchete. Em 1990, apesar do sucesso como ator, Paulo decidiu deixar a carreira para se formar em psicologia, área em que atua até hoje. Em 1998, abriu um hotel para idosos no bairro Nobre de Alphaville, na Grande São Paulo, para cuidar de pacientes com problemas psicológicos. E atualmente está com 66 anos. A Thaís de Campos viveu a Yolanda Galhardo, uma das 3 filhas de Álvaro, Cláudio Marzo. No decorrer da história, acaba se envolvendo com Murilo, personagem de Maurício Matar. Yolanda também é cortejada por Alligator, vivido por Guilherme Leme, que faz de tudo para atrapalhar o namoro entre Murilo e Yolanda. Me esquece, Alligator.
Thaís é sobrinha do diretor Wolf Maia e está longe das telinhas há 8 anos, desde que participou da novela Boogie Woogie da Rede Globo em 2014. Atualmente vive em Portugal, onde trabalha como atriz, produtora e diretora na televisão, no cinema e no teatro português, inclusive dando cursos de interpretação, cinema e artes cênicas. Hoje ela está com 59 anos. O Maurício Matar viveu Murilo, filho de Marta Suzana Vieira, enteado de Antenor, Erval Rossano, e sobrinho de tia Júlia, Riva Nimitz. Lambreta e casaco de couro expressam bem a personalidade deste rebelde sem causa. Revoltado com a vida, resolve trabalhar para ajudar a mãe, e no decorrer da trama, apaixona-se por Yolanda, Thaís de Campos. Após Bambolê, Maurício interpretou grandes papéis como o Leonardo Pontes, de Pedra sobre Pedra, em 1992, o Theo, de A Viagem, em 1994, o Fernão, de A Padroeira, em 2001, entre outros. Recentemente participou da novela Gênesis pela Rede Record, em 2021, interpretando o personagem Jasper, seu último trabalho na TV até o momento. Atualmente Maurício Matar está com 58 anos. A Carla Marins é a Cristina, filha caçula de Álvaro, Cláudio Marzo, e no decorrer da trama disputa o amor de Luiz Fernando, Paulo Castelli, com sua irmã Ana Miriam Rios. Em seus mais de 30 anos de carreira, Carla Marins atuou em mais de 20 novelas, e recentemente, em 2021, interpretou a personagem Adália, na novela Gênesis da Rede Record, seu último trabalho nas telinhas até o momento. Hoje, ela está com 54 anos. A Regina Restelli deu vida a Beth Nigri, uma corista de segunda linha e que sonha chegar ao estrelato. Não mede esforços para derrubar a amiga Glória, Sandra Brea, do alto de seu sucesso. Chega a ter um caso com Álvaro, Cláudio Marzo, sem grandes consequências. Mas foi uma brincadeira, sabe? Quem se apresentou lá como candidata foi uma velha amiga minha. Conhecida como a Madonna brasileira, atuou em várias outras novelas e minisséries. Entre seus trabalhos mais relevantes está a novela Barriga de Aluguel, vivendo a personagem Rose Aimé, seu trabalho mais lembrado até hoje. Em 2019, atuou em Malhação, vivendo a personagem Eliane, sua última aparição na TV até o momento. Hoje Regina mora no Rio de Janeiro e atua como terapeuta dos chakras do portal Personare, descrevendo-se como uma ativista quântica. Atualmente, ela está com 62 anos. O Antônio Calone interpretou Pronto, sobrinho do falecido marido de Fausta, Joana Fon, de quem é secretário. É puxa-saco, incapaz e apagado, tendo uma grande esperança, a de ser o único herdeiro de Fausta. Toca aquela valsa, eu vi você tocando na valsinha um dia bonita. Ao longo de seus 36 anos de carreira, atuou em diversas novelas e minisséries, além de trabalhos no cinema e teatro. Além de ator, também é escritor e dublador. Entre as suas dublagens mais conhecidas, está a voz do gato Garfield, nos filmes Garfield, o filme, e Garfield 2, em 2004 e 2006. Seu último trabalho na TV até o momento foi o vilão Matias Tapajós, na novela Além da Ilusão, pela Rede Globo, em 2022. Hoje, Antônio Calone está com 61 anos. A Denise Fraga é a Amália, irmã de Luiz Fernando, Paulo Castelli. Torce pelo irmão e se torna amiga de Ana Miriam Rios. Oi, Ana. Desculpe, eu vim assim sem avisar, mas eu estava aqui perto. Não, que isso, você fez muito bem. Bambolê foi a primeira novela de Denise. Recentemente, em 2021, a atriz atuou na novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, vivendo a personagem Júlia. Atualmente, Denise Fraga está com 58 anos. O Guilherme Leme viveu o Alligator, líder de uma turma de jovens em Ipanema, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. É um rapaz agressivo, arrogante, competitivo e provocador. Torna-se o grande rival de Murilo, Maurício Matar, ao saber que ele está se envolvendo com Yolanda, Thaís de Campos, sua paixão.
Após sua estreia em Bambolê, Guilherme atuou em diversas novelas e minisséries, entre elas Bebê a Bordo, Que Rei Sou Eu, Vamp, Perigosas Peruas e De Corpo e Alma. Integrou ainda o elenco da série infantil Caça-Talentos e de Malhação. Esta última, no ano 2000. Dois dos personagens mais importantes de sua carreira foram nos já citados folhetins Bebê a Bordo e Vamp, nos quais interpretou Rico e Gerald Lamas, respectivamente. Em 13 de julho de 2013, foi relatado que Guilherme estava em um tratamento contra um câncer de garganta. Ao final do tratamento, no dia 18 de abril de 2014, o ator deu uma entrevista à revista Quem, revelando estar curado do câncer. Atualmente, Guilherme está focado somente no teatro e em 2016, fez sua última atuação nas telinhas até o momento. Ele interpretou o personagem Elidade na novela Terra Prometida da Rede Record. Hoje, Guilherme Leme está com 62 anos. A Norma Bloom interpretou a Carmen, mãe de Luiz Fernando Paulo Castelli e Amália Denise Fraga. Veterana da TV, fez sua última novela em 2015, quando interpretou a personagem Irmã Lúcia na primeira fase e a personagem Matilde, na segunda fase de Além do Tempo pela Rede Globo. Em 2018, ainda fez uma participação especial no seriado Amigo de Aluguel, exibido pela Universal TV. Hoje, ela está com 83 anos. A Carla Daniel viveu a Mara, filha de Antônio Guilherme Correia e amiga das meninas Galhardo, Ana, Miriam Rios e Holanda, Thaís de Campos e Cristina, Carla Marins. Toca violão e se interessa pelo movimento musical que está surgindo, a Bossa Nova. É namorada de Júlio Guido Brunini. Filha do diretor Daniel Filho e da atriz Dorinha Duval, Carla Daniel está no ar na reprise da novela Chocolate com Pimenta, no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo. Na trama, Carla viveu a Dália. Você notou que ela tá que nem passarinho verde? Eu vi. Toda tarde vai lá pro refeitório, mas não é hora de comer. Outro dia tava roubando um bombom. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial na série Brasil a Bordo, da Rede Globo, em 2018. Hoje, Carla Daniel está com 57 anos. A belíssima Cláudia Lira, que também estreou na TV em Bambolê, viveu a Orsina, integrante da turma de Alligator Guilherme Leme. Entre seus papéis mais lembrados pelos fãs estão a Kika, de Renascer, em 1993, e a Vandinha, de História de Amor, em 1995. Sua última participação na TV foi na novela Segundo Sol, em 2018, dando vida à personagem Glorinha Tibiriçá. Hoje, Cláudia Lira está com 57 anos. O irreverente Eric Johnson interpretou o Canguru, que também fazia parte da turma de Alligator. Eric fez muito sucesso nos anos seguintes à novela Bambolê, vivendo quase sempre personagens cômicos como o Lulu de Barriga de Aluguel, o Reginaldo de Corpo e Alma e o Ligeirinho de O Clone. Em 2022, participou da segunda temporada da série Irmandade da Netflix. Hoje, ele está com 61 anos. A Andrea Avancini viveu a Ritinha, amiga de Cristina, Carla Marins. Tá sabendo que a Ana mentiu. Atualmente, André está no ar na reprise de Chocolate com Pimenta, pelo Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, interpretando a personagem Ivete. Ver aquele homem cair nas suas garras. Mas esse mundo, a justiça e toda a cidade há de bater as portas das suas... E também está atuando na novela Reis, da Rede Record, vivendo a Eloá. Hoje, André Avancini está com 56 anos. Atores e atrizes de Bambolê, que já faleceram. O Cláudio Marzo é o Álvaro Galhardo, viúvo, pai de Ana e Holanda e Cristina. É cunhado de Fausta e no decorrer da novela, envolve-se com Marta, o que agrava seus conflitos com a cunhada. Cláudio faleceu em 22 de março de 2015, aos 74 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. O artista já estava com a saúde abalada e havia sido internado diversas vezes nos últimos 2 anos de vida. A última internação foi devido a uma pneumonia.
O corpo do ator foi cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O Rubens de Falco é o Barreto, empresário competente, sócio de Fausta, o melhor amigo de Álvaro, seu confidente e protetor, e tem um carinho especial pela filha mais velha do amigo, Ana. Rubens de Falco faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008, aos 76 anos, vítima de um ataque cardíaco, decorrente de uma embolia pulmonar. A Sandra Brea é a Glória Miller, grande vedete. Sabe que está na hora de abandonar o palco, mas não dá o braço a torcer. É amiga de Barreto e Álvaro e companheira de Beth Nigri, com quem tem uma relação quase maternal. Sandra Brea faleceu em 4 de maio de 2000, precocemente aos 47 anos, após ser diagnosticada com câncer de pulmão. Ela até havia se submetido a uma cirurgia, mas logo descobriu uma metástase e recusou o tratamento com quimioterapia. Ela também era portadora do vírus HIV. A Mila Moreira é a Mumu, amiga de Fausta, e tenta se relacionar com Álvaro, certa de poder regenerá-lo perante Fausta. Passou a noite sozinho? Nem sequer se lembrou que eu existia. E eu em casa, esperando que você em algum momento fosse me tocar. Mila faleceu na madrugada de 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos de idade. A atriz estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e sua morte foi causada por uma parada cardíaca proveniente de uma gastroenterite. O Rodolfo Bottino é o Evaristo, jovem advogado no início da carreira política, sendo protegido de Fausta. Se encanta por Ana, sobrinha mais velha de Fausta, e torna-se um amigo fiel da jovem, esperando um sinal verde para seus sentimentos. Estou ansioso para saber da Ana. Brigou com o namorado. É a sua chance. Será? Me pareceu apenas um mal-entendido no dia do leilão. Assim como Sandra Brea, Rodolfo Bottino também era portador do vírus HIV. E no dia 11 de dezembro de 2011, veio a falecer aos 52 anos, vítima de uma embolia pulmonar ocorrida durante um exame de ressonância magnética. A Riva Nimitz é a tia Júlia. Júlia é tia de Marta, e sua companheira de toda a vida. Que cara é essa? Ele mentiu, tia. Ele mentiu pra mim. Ele não dormiu em hotel nenhum. Riva Nimitz faleceu no dia 10 de outubro de 1993, aos 56 anos, em São Paulo, vítima de insuficiência cardíaca. O Henrique César é o Almirante Osório, é marido de Carmen e pai de Luiz Fernando e Amália. Mas você quer parar um minuto e ouvir pelo menos uma vez na vida o que eu estou lhe pedindo? Eu estou lhe pedindo muito pouco, meu filho. Apenas que você cumpra com o seu dever. Que dever, papai? O dever do soldado. Acima de tudo, da disciplina. O dever de defender a pátria. Quando numa guerra... Henrique César faleceu em 9 de janeiro de 2018, aos 84 anos, vítima de um câncer de estômago. A Jacira Sampaio é a Edith, empregada de Álvaro há muitos anos e chamada de Bá por todos. Cuida da família Galhardo como se fosse a sua, com todo amor e dedicação. Ah, tá tocando, pronto. Que bonita, eu não sabia que você sabia tocar. Tá bonita. Jacira faleceu em 29 de setembro de 1998, aos 76 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. O Guido Brunini é o Júlio, namorado de Mara e amigo das irmãs Galhardo. Assim como a namorada, curte violão e boa música. Bambolê foi a única novela de sua carreira. O ator faleceu em 20 de fevereiro de 1995, aos 31 anos, em decorrência de complicações causadas pelo vírus HIV. O Guilherme Correia é o Antônio, pai de Mara e porteiro do prédio para o qual Marta se muda, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Guilherme Correia morreu de ataque cardíaco em 2 de fevereiro de 2006, aos 75 anos. Era casado com a atriz Ana Rosa, com quem teve 2 filhas e adotou outras 4. O Germano Filho é o Manuel, dono de uma quitanda, de onde fica sabendo tudo o que acontece nas redondezas. É com ele que Murilo vai trabalhar quando se muda para Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Ah, eu sei, tá todo mundo contente. Pois é. Então eu queria saber, seu Manuel, se dava pro senhor abrir a nossa conta outra vez. Ah, mas claro, claro. O papai agora vai ser industrial.
Germano faleceu em 26 de abril de 1998, aos 65 anos, vítima de insuficiência respiratória. O Erval Rossano viveu o Antenor. Vive há 12 anos com Marta, e não se dá bem com o filho da mulher, fruto do primeiro casamento dela, e os conflitos são constantes. Isso tudo pra ele. Eu Por falo, quê? se eu acabar de falar, ele, é Isso você, não quem faz, quer que seja. Você pensa o quê? Que eu tenho medo Você dele? não tem coragem de falar isso pra ele. Ô, Marta, você, pelo amor de Deus, sabe muito bem quantas vezes já tentei ter um relacionamento melhor com esse menino. Erval Rossano faleceu em 9 de maio de 2007, enquanto dormia, aos 72 anos de idade, e foi cremado no crematório da Vila Alpina, na cidade de São Paulo. O Cláudio Correia e Castro fez uma participação especial interpretando o italiano Zambrini. Cláudio faleceu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia cardíaca de Ponte de Safena, realizada em abril de 2005, no Hospital São Lucas, em Copacabana. Eu quero dar uma volta ali, dá pro seu lado. Não, ainda não dá para tanto. Eu tenho que fazer uns ajustes, sabe? Mas até a noite eu tenho essa oficina montada, sabe? Só falta um pouco de... Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho de notificação. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!